os mortos. Hoje no Brasil nós temos filosofias, nós temos muita gente defendendo que teve contato com pessoas que já morreram. Nós temos muita gente dizendo que conversou com quem já morreu, trazendo mensagens para quem está vivo e sofrendo. O que a Bíblia declara sobre esse assunto? Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, tem algo a nos ensinar. Vamos deixar que a palavra de Deus, que é a autoridade final, nos mostre o que é a verdade. Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, assim diz a palavra de Deus. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia é clara em dizer que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Então, se o morto não tem consciência, e Jesus comparou a morte a um sono, em João capítulo 11, por ocasião da morte do seu amigo Lázaro, é impossível que alguém que morra volte para falar com alguém. Damião. Pastor, depois que uma pessoa morre, se eu orar para ela, isso pode ajudar de alguma forma ela? No que ela fez aqui na Terra? Não pode ajudá-la. Por que não pode ajudar? Porque só existe consciência enquanto há vida. Enquanto eu tenho vida, eu tenho consciência. E se eu tenho consciência, eu posso tomar decisões morais e espirituais. Há 3 coisas que põem um limite à oportunidade de salvação de uma pessoa. A primeira delas é quando a pessoa morre. Quando a pessoa morre, ela está selada ou para a salvação ou para a perdição. A condição de salvação de alguém não pode ser mudada depois da morte. Por isso que o apelo de Hebreus, por exemplo, é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É em vida que eu tenho que tomar as minhas decisões. Então não adianta orar por quem já morreu. Então a morte põe um fim. O segundo caso que pode acontecer é alguém, mesmo estando em vida, ele pecar contra o Espírito Santo. E nós já falamos aqui nesse programa sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo. É insistir tanto numa coisa errada que você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. Se você comete esse pecado, você está perdido eternamente. E não tem como mudar de posição mais. Terceiro, há um momento que a Bíblia descreve que vai terminar a chance de salvação para a humanidade. Isto é visto, por exemplo, em Apocalipse 22, 11, onde João declara que quem é santo continue a santificar-se e quem é ímpio continue na prática da impiedade. Jesus também falou sobre esse momento quando ele contou a parábola das bodas, quando a porta foi fechada e aqueles que estavam de fora não puderam entrar. Então há um momento em que a oportunidade de salvação vai se findar para toda a humanidade. Então, a morte é um desses momentos que põe fim. Então, quem já morreu já está decidido para a salvação ou perdição. Não adianta orar por essa pessoa. É claro que a gente sente saudades, a gente sofre pela ausência, nós podemos lamentar os nossos mortos sem nenhum problema. Agora, a nossa oração tem que ser por quem está vivo. Anderson. Pastor, que caminho essas pessoas que acreditam em espiritismo, que caminho eles estão seguindo? Você percebe que os textos que nós estamos lendo da palavra de Deus, eles são bem claros. Não existe consciência após a morte. A pessoa, quando morre, volta ao pó da terra. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Agora, por que as pessoas creem tanto nisto? É muito simples. Vá para Gênesis, capítulo 3. Olha o que aconteceu aqui em Gênesis, no capítulo 3. Aqui fala da serpente, a mais sagaz de todos os animais, e que começou a conversar com Eva. Ora, a serpente era uma criatura de Deus, era um animal. Mas nós sabemos de que aqui o inimigo de Deus, Lúcifer, o anjo que havia sido expulso do céu, ele se encarnou nesse animal para conversar com a mulher. Então, o primeiro caso de encarnação, se é que podemos assim chamar,
já está aqui em Gênesis 3. E percebe que o diabo, ele veio, se encarnou nesse animal e começou a usar para levar Eva ao pecado. Não existe a possibilidade de um ser humano morrer e ter consciência e se encarnar. Isso não existe. Mas os anjos maus, o próprio Satanás, ele pode tomar o corpo de uma pessoa se a pessoa deixar. O diabo só pode se apoderar de uma pessoa em duas circunstâncias. Quando a pessoa é fraca mentalmente e quando a pessoa é fraca espiritualmente. A pessoa até pode ser fraca mentalmente, mas se ela tem uma forte fé em Deus, o diabo não toma conta dessa vida. A pessoa pode até ser forte mentalmente, mas se ela for fraca espiritualmente, o diabo também não consegue tomar conta. Agora, quando os dois elementos se unem, quando você tem uma pessoa fraca mentalmente e uma pessoa fraca espiritualmente, ela pode dar ocasião para que o inimigo a use falando através dela e agindo através dela. Mas e as pessoas que acreditam em Deus no Espiritismo? Acreditam que aquilo é coisa de Deus, ora em nome de Deus, mas que acha que esse espírito é reencarnado para pagar pecado da vida anterior, acreditando em Deus. O que nós temos a dizer para essas pessoas é o seguinte: primeiro, que nós já aprendemos aqui, de que você não pode se reencarnar para pagar pecados, porque a reencarnação não existe. Segundo, que você tem na Bíblia a orientação de como ter o pecado perdoado. E nós já aprendemos aqui que é se arrependendo e confessando. Não tem nada a ver com ser purgado numa outra vida. Terceiro, tem muita gente sincera dentro do Espiritismo que está vivendo a religião, crendo servir a Deus. E eu quero até aproveitar e falar para você que está nos assistindo. Talvez você é uma pessoa sincera, temente a Deus. Talvez você é uma pessoa que pratica muitas boas obras, porque essa é uma tônica do Espiritismo. Mas eu quero dizer para você que, com base nos textos que nós estamos lendo nesse livro, não existe a possibilidade da reencarnação, não existe consciência após a morte. A alma é mortal e o ser humano, o homem, é uma alma e não tem uma alma. Com base nesses versos bíblicos, nós desmontamos toda a teoria espírita. Por isso, se você é uma pessoa sincera, Deus vai trabalhar no seu coração para que a verdade que você está aprendendo aqui possa abrir a sua mente e você seja liberto. Porque Jesus declarou em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só essa verdade pode libertar. Agora olha, Anderson, como que o diabo é estratégico. Imagine você ama muito uma pessoa e você está seguindo por um caminho. A pessoa que você muito ama morre e de repente ela manda uma mensagem para você dizendo: você está no caminho certo. Esta pessoa vai algum dia da sua vida mudar de caminho? Ela não vai querer, porque ela recebeu uma mensagem da pessoa que amava, dizendo que ela estava no caminho certo. Mas, se a pessoa que morre não pode voltar, não foi essa pessoa quem disse para ela. Isso quer dizer que eu posso estar sinceramente equivocado. Eu posso estar sendo sincero nas minhas atitudes, nas minhas decisões, mas eu posso estar enganado, mesmo sendo sincero. É por isso que Deus olha para o coração. É por isso que a nós não compete julgar. Só Deus pode julgar. Deus olha o coração e a verdade de Deus deve ser exaltada para poder nos libertar. Sheila? Voltando aqui, dando continuidade ao que o Damião falou, se é certo orar por quem já morreu, né? No catolicismo se faz missas de 7º, 1 ano, 2 anos, enfim. Eu aprendi assistindo um filme de Lutero, né? Que na hora que ele pagava, subia degraus e degraus,
rezando para poder salvar o pai, a mãe, o avô que estava no purgatório. E ele mesmo, conhecedor da Bíblia, parou e viu que aquilo não era certo. Foi daí que começou ele a questionar as coisas que estavam, né? Então, assim, isso me abriu muito a mente, porque se ele, daquela época, um autoconhecedor, estava até traduzindo a Bíblia para a sua língua lá, e ele viu que aquilo estava errado, né? Isso é mostrado, isso era muito bom que as pessoas tivessem a curiosidade de procurar o nosso passado e entender. Por que foi que eu achei isso? Porque alguém chegou para mim e disse, Sheila, todos nós já fomos católicos, todos nós éramos católicos, nunca existiu o evangelho. Aí eu fui estudar, porque eu não queria ser ignorante, e encontrei essa história. Aí depois fui achar Constantino, e assim eu estou me achando nessa linha. E é muito interessante o que ele falou. O meu pai faleceu e eu não quis ir para a missa assim, do 7º dia, eu não quis ir para o enterro, eu não quis ir nem o caixão. Porque eu já estava entendendo, e eu nem conhecia nada da Novo Tempo, nem nada essa parte, né? Mas eu já estava entendendo que o meu pai já não estava mais ali. Quando ele parou de respirar, só estava uma matéria, uma roupa. Ele não estava mais ali. Né? Então hoje eu acredito nisso. Ok. Quando uma pessoa que nós amamos morre, é claro que nós temos que prestar uma homenagem a essa pessoa por tudo que ela fez em vida e por tudo que representou. Você veja que o próprio Cristo, ele foi ao velório do seu amigo. Ele foi lá para ressuscitá-lo, mas ele valorizou isso. Então, a Bíblia não nos condena de forma alguma em nós chorarmos os mortos, em levarmos os queridos até o cemitério, em sepultá-los, em prestarmos homenagem a eles. Não há nenhum problema nisso. O problema está em achar de que ele já está no céu, por exemplo, ou de que ele está se encarnando. Não. A pessoa, quando morreu, ali está o corpo sem vida, sem consciência. O espírito que ele tinha, que a gente conhece como razão, voltou para Deus. Não há mais consciência. E um dia esse corpo vai ressuscitar. Na primeira ressurreição, que é a dos salvos, ou na segunda ressurreição, que é a do juízo. Mas aí é uma questão pessoal de querer homenagear ou não, certo? Obrigada. Um outro detalhe interessante que a Bíblia nos apresenta, temos uma pergunta aqui, por favor, Nívia. Pastor, um suicida, mesmo cometendo o ato em desespero, ele será salvo? Como eu declarei para você há pouco, só Deus pode julgar o coração de uma pessoa. Se você olhar a história de Sansão, no livro de Juízes, você vai perceber que Sansão, diz a Bíblia, em sua morte ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Mas ele foi um suicida, porque ele, ao empurrar as colunas do templo de Dagon, ele sabia que ele morreria junto com eles. Ele foi um suicida. Mas quando você vai para Hebreus capítulo 11, os heróis da galeria da fé, lá está o nome de Sansão. Então você tem claramente aí o nome de alguém que se suicidou e está salvo. Agora, o suicídio dele foi com que intenção? Com a intenção de salvar o povo de Deus dos filisteus, dos inimigos. A psicologia ensina que existe um momento a partir do qual a pessoa não mais tem controle sobre suas ações. É muito difícil nós determinarmos uma pessoa, quando se suicida, se ela estava ainda em poder da razão ou se um trauma tão violento havia arrebatado dela a razão. O certo é que nós não podemos dizer que todo suicida vai se perder. Eu creio que haverá suicidas que vão se perder e suicidas que vão se salvar. Sim, Patrícia? Então, concluindo tudo que foi falado aqui, todas as curas espirituais, né, todos os casos resolvidos, aí que existe até programas de televisão que um médium descobre lá, né, um assassinato, um problema desse tipo. Então, tudo isso são os anjos e Satanás, né, que fazem. Você está falando de coisas diferentes, né? Você está falando de investigações, está falando de curas, você misturou muitas coisas, certo? Para resumir uma coisa só, né? Ok. O que acontece é o seguinte, há pessoas que são sinceras, mesmo indo por um caminho errado. Você pode estar sinceramente equivocada. E há pessoas sinceras que estão equivocadas, mas que buscam de Deus uma bênção. E eu acredito que Deus pode dar uma bênção a essa pessoa
mesmo ela estando sinceramente equivocada em algum procedimento. Era isso que eu queria saber. Então, eu não posso julgar que todas as curas procedam do diabo. Pode ser que na sinceridade da pessoa, Deus a tenha atendido. O certo é que quem já morreu não pode fazer nada por nós. Só Deus e o diabo agem para salvação ou perdição. E nós temos que ser susceptíveis um ou ao outro. Ninguém pode ficar em cima do muro. E eu queria ler mais um texto só, antes de nós terminarmos, que é uma advertência que a Bíblia faz em Deuteronômio 18. Quando Deus orientou Moisés a dizer: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A Bíblia é clara em dizer isso. Por quê? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Ou seja, Deus não aprova a tentativa de contactar os mortos, porque não há essa possibilidade. E quando houver a tentativa, o certo é que nós estamos dando uma abertura para o inimigo de nossas almas. E a Bíblia ensina claramente isso. Agora, Jesus tem a solução para o problema da morte. Quem sabe todos nós aqui já perdemos alguém a quem muito nós amamos. Em João 5, 28 e 29, Jesus tem a solução para o problema da morte. Ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Todos os mortos um dia voltarão à vida. Todos, desde Adão até o último ser humano que viver sobre a terra, antes da volta de Cristo. Todos que morrerem voltarão à vida. Há duas ressurreições, uma ressurreição para a vida e uma para a condenação. Isso quer dizer que quando alguém morre, ele não já vai para o céu, ele não vai para lugar nenhum, ele continua sepultado. Por quê? Porque somente neste dia as sepulturas se abrirão. Agora olha para o passado. Pensa nas pessoas que nós amamos, que um dia nós sepultamos. Há esperança de um reencontro. Você que nos assiste talvez está lamentando a perda de um ente querido. Perdeu um filho na adolescência, um bebê com poucos dias de vida, um esposo de 50 anos de jornada. Há esperança de um reencontro. Jesus está voltando para acabar com a morte, porque quando Ele voltar, das nuvens Ele vai chamar aos mortos. As sepulturas se abrirão e os salvos ressuscitarão glorificados. Amigo, não existe inferno, não existe purgatório, não existe reencarnação. Existe ressurreição. Para quem? Para aqueles que creem em Deus e colocam nele a sua confiança. Pense nisso enquanto ouviremos essa música com Tarsis Iraídes. Muito além das estrelas existe um lugar onde Deus preparou a cidade. Nesse lar tão feliz, nesse lar de esplendor, viveremos a paz do amor. Nesse lindo país vou morar com Jesus e para sempre com Ele estarei. Muito além das estrelas
desta vida é Jesus. Muito além das estrelas, eu vou me encontrar com o meu Salvador tão querido. Sua voz vou ouvir, seu amor vou cantar, e em sua glória irei descansar. Nesse lindo país vou morar com Jesus, e para sempre com Ele estarei. Muito além das estrelas, a vida é luz, pois o sol desta vida é Jesus. O Apocalipse, capítulo 21, verso 4, nos fala de uma linda promessa. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse país maravilhoso que nós ouvimos agora será um país dos reencontros, porque as pessoas que se amam e que foram separadas pela morte se unirão por toda a eternidade. O que eu preciso fazer para estar nesse país? Jesus declarou em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que você precisa fazer? Crer em Cristo como teu Salvador pessoal. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos crer no Senhor como um Salvador pessoal. Nós queremos te dar graças porque a tua palavra nos liberta das trevas da ignorância. Nós queremos te louvar porque a morte está com seus dias contados. Nós queremos te louvar porque um dia todas as lágrimas serão enxugadas. E nós habitaremos num país onde nunca mais haverá separação, luto, nem pranto, nem dor. Por isso, abençoa-nos. Abençoe os nossos amigos que estão em casa participando do programa. Que a tua mão poderosa esteja estendida sobre a vida deles agora. Que o Senhor possa abraçar a cada um deles e que a tua paz inunde o nosso coração. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação. Na semana que vem, estaremos juntos para estudarmos um importante tema da Palavra de Deus. Iremos aprender mais sobre o juízo. Eu espero você. Que Deus o abençoe e até lá. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Oh, oh. Jesus, o Verbo transformado em carne, deixou sua glória e majestade para se oferecer em meu lugar. Na cruz, uma coroa de espinhos e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Mas pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir no coração.
As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória.